E vamos olhar exatamente para a maneira como está a ser implementado o PRR, que, como eu já sublinhei várias vezes e como todos sabemos, foi aprovado há sensivelmente um ano. Aqui na plateia também já temos vários beneficiários que daqui a pouco vão ter a oportunidade de falar. Infelizmente, as pessoas que nos estão a ver através de streaming não vão conseguir participar, mas vão poder ouvir, obviamente, as perguntas que vão ser colocadas pelos beneficiários que aqui estão presentes nesta sala, neste Museu dos Coches. E passo a perguntar à Maria Teresa Fábregas, que é diretora da Task Force Recuperação e Resiliência, exatamente qual é, na sua opinião, quais são os dados que os beneficiários têm de saber para implementarem bem o plano, porque apesar de existir há um ano, há dúvidas mesmo assim, não é? Thank you. So we are going to share with Isabel the reply to this question, and actually Isabel will start with the first element. Ok. A Isabel quer começar primeiro. Obrigada pela pergunta, e eu vou tentar falar em português. Se calhar vão haver assim umas palavras em inglês que se vão intrometer, mas eu tenho a certeza que isso não vai impedir a comunicação. Para já, obrigada pela pergunta, obrigada também pela participação, e é uma excelente oportunidade, de facto, para transmitir algumas mensagens, em particular aos beneficiários intermédios e diretos. Eu acho que uma das coisas que vale a pena recordar é o papel do que nós chamamos o Council Implementing Decision, portanto, a decisão, a discussão do Conselho e dos acordos, do acordo operacional, na avaliação da medida em que as diferentes metas e marcos são cumpridos. Portanto, só para recordar muito brevemente, a decisão de execução do Conselho descreve muito exatamente o que cada meta ou marco deve realizar, portanto, os seus objetivos, mas também os seus elementos constitutivos. E isto é ainda mais, digamos, traduzido de maneira mais granular através dos operational arrangements, portanto, dos acordos operacionais, que dizem exatamente que tipo de documento, que tipo de prova deve ser dada para que se possa dizer que a meta ou o marco foi realizado. Isto não é novo, porque nós já fizemos, Portugal já submeteu um primeiro pedido de reembolso e, portanto, evidentemente, isto já foi feito. Estes documentos são depois acompanhados de uma chamada nota de sumário, portanto, que diz exatamente como é que devemos ler estes documentos que acompanham a demonstração da realização da execução do marco. E, portanto, o que eu acho que é importante lembrarmos é que o que está descrito nestes dois documentos de que eu falei são a expressão do contrato entre o Estado-membro, neste caso Portugal, e a União Europeia. E estes têm que ser cumpridos não de maneira aproximativa, mas de maneira exata. Portanto, cada elemento constitutivo, descritivo de cada marco e meta tem que ser cumprido e tem que ser cumprido de maneira demonstrável. Portanto, temos que ter prova de que realmente isto foi feito. Portanto, eu acho que isto deve ser, digamos, o fio de Ariano, o princípio que deve guiar a execução pela parte, as ações tomadas pela parte dos Isabel, desculpe interromper. Há pouco nos outros painéis ouvimos da parte de vários participantes que, devido a várias alterações, muitas vezes, no que diz respeito, por exemplo, à inovação, muitas vezes aquilo que acaba por se concretizar não é propriamente aquilo que era suposto. E eu pergunto-lhe exatamente, sendo as metas tão fixas, se não há, quando há pouco se falou também de flexibilidade, até que ponto, até onde é que pode ir essa flexibilidade? Ou não há flexibilidade nenhuma? Agora, isto depende do que é que nós chamamos flexibilidade. Por isso é que lhe pergunto, qual é a flexibilidade? Exato, porque
há várias metas e marcos em que, dentro da descrição dessas metas e marcos, há elementos de flexibilidade, portanto, há maneiras diferentes de obter esses resultados. Portanto, isso não põe qualquer problema. O que é importante é que aquilo que está explicitamente descrito como elemento constitutivo do marco ou da milestone, isso tem que ser realizado para podermos concluir com uma avaliação positiva do cumprimento com a meta. Mas isso não quer dizer que não há nenhum elemento de flexibilidade que está ele próprio, digamos, que é constituído pela maneira como a meta ou o marco permite várias maneiras, digamos, de obter o mesmo resultado. Que esse, sim, resultado está descrito na meta. E, portanto, a razão pela qual eu estou, se calhar, a começar bastante cedo nesta descrição de relembrar o que são estes dois documentos, é porque não devemos esperar pelo momento em que esta demonstração tem que ser feita para vermos com atenção exatamente quais são os elementos constitutivos da meta e do marco, mas devemos, ao contrário, a partir do momento em que há as primeiras ações para levar a cabo esta meta, ao marco, ter a certeza que, no fim, vamos ter o necessário para podermos ter um cumprimento exato. E vou-lhe dar um exemplo. Por exemplo, em certos casos, trata-se de lançar um aviso de contratação pública. Em certos casos também, o marco, a milestone relacionada, tem, por exemplo, elementos que dizem respeito a obedecer ao princípio de do no significant harm. I know that, eu sei que é uma maneira de dizer isto em português, mas parece-me mais longa ainda do que em inglês. Ou, por exemplo, são ações que foram etiquetadas como fazendo parte do objetivo climático, do objetivo digital, portanto, para a medição dos tais 38% no caso de Portugal, por exemplo, para o climático. E, portanto, temos que ter a certeza que a maneira como depois a realização e a resposta a esse aviso de contratação é feito, responde a esta exigência do no significant harm. E, portanto, é muito importante, desde o princípio, pensar no conteúdo exato destas características. E a razão pela qual... Para finalizar... chamar a atenção para isto é porque nós, as equipas da Comissão, através, evidentemente, os coordenadores que são a coordenar a Recuperar Portugal, estamos aqui para ajudar, para esclarecer dúvidas, para eventualmente responder a questões se isto é precisamente o que é necessário ou não. Mas quanto mais cedo recebemos esta informação e quanto mais cedo esta verificação, digamos, preliminar, for feita, mais cedo é eventualmente identificar algum possível problema. Portanto, nós dada a resposta. E vamos ver se daqui a pouco vão ter aqui algumas questões a serem levantadas. Maria Teresa, a mesma questão, por favor. Uma resposta sucinta. Yes, thank you, and good afternoon to you all. No, just 3 additional messages that we are passing to all member states. So the first one is stakeholders' involvement. So it was important for the design of the plan to involve stakeholders at all levels, being regional, local authorities, social partners, civil society, NGOs, green NGOs. But it's also very important to involve them in the design and implementation of the specific measures in terms of how they are developed. And in this regard, we consider this is the case because it brings ownership and it brings more reliance on implementation, effective implementation, because they are aware of what is coming. A second key message relates to the protection of the EU financial interest. So it's EU money. And therefore, there are some rules attached to it, and it's absolutely necessary that at all levels in the member states, they follow adequate policies, they have adequate systems, procedures, in order to prevent, detect, and correct any possible corruption, fraud, or conflict of interest, including double funding. And all this in compliance with EU law,
we have the principles, but then national law, which is the one implementing this framework in Portugal at national level. And also this why it's necessary to protect EU financial interests, but it's also necessary in order to make sure that when the auditors, being Portuguese auditors, being European Commission auditors, being the European Court of Auditors, when they come to Portugal, they have access to the data that is requested by the regulation. And this data relates to final recipients of the funds, the contractors, the subcontractors, the beneficial owners, and of course the amounts that each of the final beneficiaries have received. And then the third element and final one, and it's linked to something that was raised in the previous panel, is the issue of transparency. Transparency is very important on the one hand to make sure that the stakeholders who have to implement the measures and who have to provide the calls and design the tenders, so they are aware of when this call for tender will be published, they are ready. Because we know, as it has been said in previous panels, that businesses have a planning, have to be ready. So it's very important that there is a clear timeline that is known by the relevant stakeholders to make sure that there is an effective implementation. And then the last element, which was the one raised in the previous panel, is transparency in terms of implementation, execution, in terms of citizens, civil society, to be fully aware of how these funds have been used. Thank you. Muito bem, falando também de transparência, nunca é demais relembrar que na semana passada os eurodeputados votaram favoravelmente para que existam auditorias e monitorizações em todos os países da União Europeia, para que haja uma verdadeira luta antifraude, para que não existam os tais atos de corrupção, relembrando que Portugal, ainda assim, apesar dos montantes elevados, mais de 2 mil milhões que foram detectados, ainda assim está abaixo da média. Agora, passamos para as várias dimensões, vamos conhecê-las e, nomeadamente, também conhecer os beneficiários, alguns deles que estão aqui, e começamos pela dimensão resiliência. A minha pergunta é igual para os três. Eu quero saber, acima de tudo, o que é isto da dimensão resiliência, em termos genéricos, os grandes objetivos. Então, muito boa tarde a todos. É um gosto estarmos aqui neste evento e termos o privilégio de, em muitos casos, pela primeira vez, estarmos com os nossos parceiros, tanto da Comissão Europeia e mesmo com os nossos beneficiários diretos e indiretos, que pela primeira vez estamos presencialmente com eles e é muito Já lhe colocaram importante. Dúvidas ou não? Conforme tivemos ali aquela pausa. Sim. Colocaram. Apesar de que, obviamente, o nosso contacto com os beneficiários intermediários e diretos é constante, não é? Mas é via online, portanto. Claro. É diferente aqui. Este evento acho que é muito importante porque, pronto, no meu caso, é a primeira vez que estou com muitos beneficiários e é importante esse contacto. E o que é isto da resiliência, Conceição? Quais são os grandes objetivos? O que é isso da resiliência? Então, de uma forma muito breve, obviamente que a parte da resiliência, como ao longo do dia já foi aqui demonstrado, tem um foco muito relevante no PRR, portanto, em termos de alocação financeira, representa 2/3 do PRR, e no fundo tem, para mim, três grandes objetivos gerais. Um deles é dar resposta às vulnerabilidades sociais, muitas delas provocadas pela pandemia, com um foco muito especial nas pessoas e nas suas competências. Por outro lado, também reforçar o nosso tecido produtivo e o nosso tecido empresarial e por fim, também tornar o nosso país mais coeso. Portanto, no fundo, para mim, são estes três grandes objetivos da resiliência. A resiliência tem um conjunto, e não falando aqui de uma linguagem muito técnica, de componentes ou de áreas muito significativas, não é? Portanto, estamos a falar da área da saúde, estamos a falar da área das respostas sociais, estamos a falar
da área da cultura, estamos a falar da área das infraestruturas rodoviárias, estamos a falar da habitação. Portanto, no fundo, esta área da resiliência é aqui uma grande, digamos, abrange aqui uma grande fatia. Uma grande fatia e de uma forma muito diversificada. E, inclusive, são áreas com inúmeras carências e, por isso, daqui a pouco vamos falar, nomeadamente, de investimentos. Falou da saúde e nós sabemos exatamente quais têm sido as últimas notícias, nomeadamente em Portugal, em relação ao Serviço Nacional de Saúde. Ricardo, vamos à transição digital. Quais são os grandes objetivos? Boa tarde a todos e obrigado por terem vindo. E é um prazer tê-los cá todos e alguns já deu para trocar as primeiras palavras também, como a Conceição, ao vivo. Portanto, a transição digital, portanto, só o nome disto tudo, portanto, o objetivo é avançarmos muito digitalmente, portanto, com base naquele diagnóstico, pronto, que muitos saberão, mas que o filme reforçou ainda há pouco. Portanto, estamos em termos de pessoas, em termos de empresas e em termos de administração pública, um bocadinho atrás da média da União Europeia. Eu diria que mesmo que tivéssemos iguais ou à frente, não seria na mesma oportunidade para avançar ainda mais. Mas, portanto, e o PRR tem áreas, portanto, algumas até na resiliência e até na climática, tem algumas coisas digitais, mas o que ficou mais alocado à parte da transição digital, portanto, tem respostas para pessoas, para empresas e para a administração pública. Então, ao nível das empresas, portanto, temos uma componente grande em que tem investimentos diretos para empresas, para maioria PMEs, porque as grandes empresas nesse aspecto têm meios humanos e técnicos e financeiros para fazer as suas transformações digitais. Nomeadamente com formação também, não é? Nomeadamente com formação. Portanto, e nessa área das empresas, portanto, logo o primeiro eixo tem a ver muito com capacitação dos ativos das empresas, quer de uma forma massiva através de plataformas online, quer a formação tradicional através das associações empresariais e das confederações. Portanto, tem um terceiro ainda eixo que, com uns investimentos que, embora sejam desenvolvidos por infraestruturas de investigação, portanto, uns polos de inovação digital, em que entram entidades públicas, privadas e empresas em consórcio. Tem também uns investimentos na área da desmaterialização da fatura e da parte da segurança dos selos digitais. Depois, tudo o resto que está aqui alocado à parte da transição digital, o que não quer dizer que na resiliência não tenha ainda mais. Por exemplo, nas agendas mobilizadoras também tem muito de transição digital, na agricultura, na parte da C5, também muito focada na climática e digital. Para a administração, o objetivo, diria, de 90% do investimento digital na administração vai todo ser usufruído ou pelas pessoas ou pelas empresas. Portanto, aí mais uma vez, acho que a transformação digital é uma que não se faz sem capacitar as pessoas. Portanto, se as pessoas não estiverem capacitadas para a transformação, não adianta ter ferramentas, nem equipamentos, nem claro. softwares, porque depois ninguém os consegue utilizar. Portanto, temos também uma parte forte de capacitação das pessoas da administração, quer ao nível das escolas, quer ao nível dos institutos, dos organismos. Temos muito investimento na área das finanças, que até já estão bastante desenvolvidos, mas mesmo assim ainda faltam muitas plataformas serem integradas e poderem ser preenchidas, como temos o exemplo do IRS, que é muito simples hoje em dia, mas que já foi muito difícil. O objetivo é ter ainda mais serviços a esse nível, portanto, com a informação toda que vamos dando ao nível da nossa vida, desde que nascemos, podermos fazer qualquer coisa e pelo menos não estarmos sempre a repetir toda a informação que... Mas, Ricardo, já vamos falar exatamente dos investimentos. Deixa-me ouvir também a Patrícia em relação às grandes linhas gerais da dimensão que representa.
No meu caso, e muito boa tarde a todos, é realmente um prazer poder ter esta oportunidade para presencialmente, como os meus colegas disseram, interagir com os nossos beneficiários. Falamos muitas vezes, mas presencialmente não tantas. De facto, em relação à dimensão climática, eu queria, no fundo, começar por dizer que ela é uma constante no PRR, ou seja, o objetivo climático não se cinge às componentes que estão integradas na caixinha da dimensão climática, ele está presente em todos. Transversal. É transversal. Portanto, a resiliência tem bastantes investimentos em que, de facto, o requisito climático está presente, designadamente na habitação social, portanto, na construção de edifícios associados às componentes da resiliência. Foi sempre acautelada a questão do requisito climático, portanto, as exigências não se cingiram àquilo que são as exigências legais, em termos de necessidades de energia, de consumo de energia dos edifícios. Portanto, isso é um aspecto característico deste PRR, em que mais de cerca de 3/4 das medidas, de facto, têm este contributo climático. Depois, dizer que, no caso realmente dos investimentos que estão, destas componentes integradas na dimensão climática, o objetivo essencial é criar, de facto, condições para uma mudança estrutural da nossa economia, ou seja, não estamos apenas a falar em instalar, e de manhã falou-se um pouco nisso, instalar painéis fotovoltaicos e, portanto, introduzir aqui sistemas de produção de energia sem pensar na questão da eficiência, ou seja, é criar aqui, portanto, o objetivo aqui é, de facto, pensar também muito na questão da procura e a questão da procura por parte dos setores económicos, por parte das famílias e por parte dos sistemas de transporte e mobilidade. E, portanto, digamos que do ponto de vista dos setores económicos, nesta dimensão, temos aqui uma aposta grande numa maior competitividade do setor da economia do mar, mas ao mesmo tempo uma competitividade sustentável. Assente de facto num conhecimento melhor, portanto, na inovação tecnológica, nos sistemas de monitorização, na perspectiva de modernizar este setor, mas assegurando que de facto temos aqui um setor sustentável, contribui para a nossa economia, mas de uma forma de facto verde, tão verde quanto possível, sendo azul, não é? Economia azul, verde. Isso mesmo disse o Primeiro-Ministro esta semana na Conferência dos Oceanos. Exatamente, exatamente. Os grandes objetivos, tendo em conta também a nossa dimensão atlântica, não é? Exatamente, portanto temos de aproveitar. Depois temos também, ainda no setor das atividades, na área das atividades económicas, uma aposta na bioeconomia. Sim. Portanto, elegemos 3 setores estratégicos, o setor do calçado e do vestuário e também da resina, em que vamos aqui impulsionar uma mudança de paradigma da economia linear para a economia circular. Portanto, esse é um outro setor em que intervimos. E depois temos a descarbonização da indústria, realmente focada, lá está, não apenas, não quer dizer que não esteja lá também a energia renovável, no sentido de substituição, a instalação de painéis fotovoltaicos, o que seja, mas, fundamentalmente, quando falamos da descarbonização da indústria, é mesmo mudar mudanças mais estruturais, mudanças de combustível, mudanças até de matérias-primas e, portanto, o que se pretende, de facto, é aqui introduzir esta mudança estrutural na nossa economia. E depois temos os edifícios, portanto, a eficiência energética nos edifícios e as energias renováveis no sentido do hidrogénio, do biogás, que também estão presentes. Finalmente, os investimentos depois na mobilidade sustentável. Pronto, penso que muito bem. Cobri todas. E agora vamos entrar mais em concretos nos investimentos. Conceição falou há pouco da saúde. Que investimentos e que projetos é que estão na mira? Então, a área da saúde tem um conjunto alargado de investimentos, sendo que o principal, digamos, objetivo desta área de saúde é reforçar a capacidade de resposta do nosso Serviço Nacional de Saúde,
passa por dar uma maior resposta nos cuidados primários, nos cuidados, alargar também a rede de cuidados paliativos, alargar também a rede dos cuidados continuados, e eu gosto muito sempre de falar, afinal, o que é que isto se vai traduzir no dia-a-dia das pessoas e o que é que estes investimentos na área da saúde vão impactar as pessoas e a vida dos cidadãos. E posso dar aqui 3 ou 4 exemplos do que é que efetivamente estes investimentos na área da saúde vão impactar, com investimentos muito concretos, como, por exemplo, a criação de mais 100 unidades de saúde. Portanto, espera-se que, com o apoio do PRR, criar ao longo de todo o território mais 100 unidades de saúde, alargar também e apoiar a criação de unidades móveis de saúde, cerca de 34 novas unidades móveis de saúde, e aqui com um enfoque também muito especial nos territórios do interior, ou seja, a criação destas 34 unidades móveis de saúde serão no interior. Um outro tipo de apoio concreto é apoiar um conjunto de equipamentos nos centros de saúde, alargar o rastreio, e podemos estar a falar do rastreio, alargar o rastreio oncológico, estamos a falar do colo do útero, por exemplo, a todos os centros de saúde, e efetivamente isto vai ter um impacto muito significativo na vida das pessoas e no acesso dos utentes ao Serviço Nacional de Saúde, como também já referi aqui, alargar a rede de cuidados continuados em mais de cerca de 400 camas, de paliativos, alargar o número de camas a mais de 5.000 novas camas. Portanto, e eu penso... Estamos a falar de que montantes, de que valores de investimento? Portanto, os valores em concreto agora de investimento, portanto, nestas coisas específicas, não tenho aqui presente o valor. Mas é elevado. Mas eu gostava de ouvir, temos aqui um representante da Administração Central do Sistema de Saúde que está ali. Eu agradecia, por favor, que entregassem o microfone. Eu julgo que é o Tiago Gonçalves, pelo menos é essa a indicação. Não é. Não é o Tiago Gonçalves? Não é o Tiago, é o Eu sou Vítor Herdeiro. presidente mesmo. Muito bem. Eu peço então que se identifique e que nos diga exatamente. Eu aproveito para lhe colocar desde logo uma questão. Com estes investimentos que estão a ser feitos e vão ser feitos, vão ser alocados muito mais meios financeiros para mais equipamentos e não só. Tendo em conta o que está a suceder-se com tantos constrangimentos, o tal impacto que vai ter nos utentes. Significa que vamos deixar de ter aqueles constrangimentos, ou pelo menos vão ser atenuados? Muito boa tarde. Antes de mais, o meu nome é Vítor Herdeiro. Espero que sim, que este investimento sem precedentes na saúde ajude a atenuar estes constrangimentos a que estamos a assistir. Sobre isso, nós na saúde temos um investimento na ordem de 1,4 mil milhões de euros, é de facto muito dinheiro, e temos um conjunto de reformas e investimentos bastante grandes. Como já foi dito, nos cuidados primários vai-se fazer um investimento muito grande, de 100 novos centros de saúde, mas também de mais de 300 obras nos outros centros de saúde, e para além dos investimentos que têm este montante que será investido durante estes anos, temos também reformas. E já que fala, digamos, na questão que vivemos, uma das reformas importantes que vamos fazer é nomeadamente nas urgências. E, portanto, o que pretendemos, é uma das reformas que está inscrita no nosso PRR, é garantir que os doentes que são triados com a cor verde ou azul nas urgências possam ser reencaminhados para os cuidados de saúde primários. De facto, Portugal é conhecido por ter um acesso excessivo à urgência de doentes não urgentes e uma circular que vai sair agora da ACSS vai exatamente enquadrar este problema no sentido em que as pessoas sejam atendidas onde é adequado que sejam atendidas.
Exatamente. Portanto, os médicos dos centros de saúde vão ter mais trabalho. Portanto, os centros de saúde também vão ter que sofrer algumas alterações para estarem preparados para mais gente. Eu diria que vamos pôr as coisas nos sítios certos. As pessoas vão continuar a ir às urgências, naturalmente as que precisarem de ir às urgências, mas no fundo aqui também é sobretudo uma questão de literacia, porque as pessoas quando vão a uma urgência de forma inadequada, para além de estarem, de certa forma, a prejudicar as pessoas que estão lá e que têm, e cuja situação é emergente, correm até alguns riscos do ponto de vista da infecção hospitalar e outras. Portanto, é um novo modelo de gestão que vai ser implementado. Eu diria que não é correto dizer que é novo, porque ele já existe em várias. Esta articulação entre cuidados hospitalares e cuidados de saúde primários já existe. Eu diria que. Mas é um modelo que se pretende que atenue os constrangimentos que Isso. existem. Nós temos é o compromisso de aprofundar essa relação que já existe e já temos bons exemplos. E quando é que prevê que essa reforma e que consigamos já sentir essas alterações? Eu espero e a expectativa é que até ao final do ano já se consiga sentir essas alterações e que no ano seguinte se sintam de uma forma ainda bastante mais intensa, porque digamos, a utilização inapropriada das urgências em Portugal não tem comparação com outros países da Europa, é de facto muito, muito grande e urge atenuar este problema. Como beneficiário, tem sido fácil o contacto? O contacto é constante e, portanto, também é um gosto porque o contacto tem sido muito não presencial e, portanto, estarmos aqui presencialmente, conhecermos é um gosto. Tem sido muito, muito fácil e temos tido. E não quero colocar nenhuma dúvida, não tenho nenhuma dúvida agora para colocar, já aproveitava. Não, nós já coloquei. Já colocaram as dúvidas todas. Já coloquei durante Conceição, o intervalo. pronto, já tive aqui as dúvidas todas, mas pode fazer aqui um breve comentário. Pronto, esta reforma que o Sr. Presidente da ACSS estava a referir é um dos marcos que temos agora para o segundo pedido de pagamento. Portanto, na área da saúde temos mais dois marcos a integrar este pacote do segundo pedido de pagamento, que no fundo é um regulamento que também já foi aprovado, que vem regular os cuidados continuados e paliativos, portanto, também, no fundo, permitir que os privados entrem nesta rede destes cuidados paliativos e continuados, e também um novo modelo de gestão dos hospitais, que também nos parece muito... Deixe-me ouvir as representantes da Comissão Europeia que aqui estão. Isabel, comece por si. Este é um investimento crucial, tendo em conta também o Serviço Nacional de Saúde em Portugal, que tem diferenças relativamente a outros países, em que este é muito mais abrangente do que outros, mas tem debilidades. O Plano de Recuperação e Resiliência aqui pode fazer aquele clique que faltava? Esperamos que sim, que seja de facto uma contribuição importante. É também importante salientar aqui que não é só os investimentos, também há reformas. Claro. E em particular, não sei se já foi, acho que não chegou a ser referido, há uma reforma que diz respeito a uma, digamos, uma agilização e uma melhor responsabilização e gestão da performance de um certo número dos hospitais. Isto é muito importante também como um contributo para a eficiência. Portanto, não basta investir, é também importante agilizar e dar os incentivos apropriados para uma procura, digamos, de eficiência na gestão destas. Tirar muita da burocracia que existe, não é? Também. Maria Teresa, um comentário? No, well, it's just one comment. What I would like to say is that Puedes hablar en castellano. the audience will not maybe understand me. But no, what I would like to highlight is that when the Portuguese authorities were designing the plan, they brought themselves these important investments and reforms in particular to the plan. And it was clear that from the European Commission side, as you know, we have this cycle European semester. And there was a country-specific recommendation on the healthcare area for Portugal for several years. And we consider that
if this reform is effectively implemented and as highlighted by Isabel, following the objectives of the Council implementing decision, will be one of those structural reforms that will be transformative in the country. Thank you. Thank you. Conceição, e temos também a área social. Sucintamente, quais são as reformas? A área os social, investimentos? portanto, tecnicamente é componente de 3 respostas sociais. 2 ou 3 grandes objetivos desta componente, no fundo, passa por melhorar as estruturas das respostas sociais, a melhorar e alargar também as respostas sociais. Por outro lado, também apoiar as pessoas mais vulneráveis a serem integradas tanto na sociedade como na economia. Sim. E também, por outro lado, combater a pobreza e as comunidades mais desfavorecidas. No que se refere aqui muito ao alargamento das respostas sociais, portanto, tivemos aqui um aviso de abertura de concurso, portanto, onde as entidades se candidataram para permitir este alargamento de respostas sociais. E falando nos impactos aqui, o que está previsto com este investimento do PRR é criar 28 mil novos lugares. Portanto, pronto, penso que o aviso foi entretanto aberto, portanto as candidaturas estão a ser analisadas Agora. Quando é que haverá resposta? Peço desculpa, Cristina, não percebi. Quando é que haverá respostas? Estão a ser analisadas? Estão a ser analisadas. Nós aqui temos um parceiro, portanto, temos um beneficiário intermediário que é o Instituto da Segurança Social, portanto, e já começaram a sair algumas respostas das candidaturas. E temos aqui o beneficiário e vamos ouvi-lo. E a breve trecho, no fundo, estas candidaturas terão uma decisão e no fundo, célere e implementarmos aqui este investimento. Muito bem. E temos aqui o beneficiário, que é do Instituto da Segurança Social, que está ali. É uma senhora. Olá, viva, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. O seu nome, por favor? Meu nome é Cristina Rodrigues. Cristina Rodrigues. O que é que as pessoas podem esperar? Que tipo de apoios sociais é que vamos ter? Quais são os projetos? Sucintamente, quais são os projetos que vamos ter? Antes de mais, queria agradecer o convite por estarmos aqui presentes, o Instituto de Segurança Social. O Instituto de Segurança Social é um organismo intermédio nesta resposta na C3. Nós temos um contrato na ordem dos 417 milhões e temos vários investimentos. 2 dos investimentos já começaram a sair avisos e já temos candidaturas aprovadas. Um deles é, para além do aviso que a Conceição acabou de falar, que é um aviso da mobilidade verde social, em que já temos aprovados e contratualizados cerca de 1.200 carros elétricos para as IPSS que fazem serviço de apoio domiciliário poderem utilizar neste suporte social e apelativo a todas as instituições, a todas as pessoas que beneficiam desse apoio. Em concreto, depois temos mais 2 apoios que vão na linha de combater o isolamento social e a área social, muito fruto do Covid, que vai ser o programa Radar Social, que ainda não abrimos aviso, e também uma tipologia mais inovadora para termos um serviço de apoio domiciliário 4ª geração para fazer face a novas metodologias. Na área das respostas sociais, temos respostas tradicionais, como antigamente chamávamos os lares de idosos, não se chamam lares de idosos, chamam-se estruturas residenciais de apoio à pessoa idosa, entre outros, em que neste momento estamos a fazer algumas reformas que estão descritas no PRR e estamos a descrevê-la para termos aqui uma intervenção mais inovadora e um apoio social mais adequado aos nossos dias. Em todo o caso, e porque não podemos abrir avisos sem termos regulamentação de suporte técnico para isto, abrimos um aviso de respostas mais tradicionais, que está em conclusão, que hoje saíram notificações para as entidades, começaram hoje a sair, já saíram outras que não tão boas, porque nós tivemos muita procura neste aviso, tivemos cerca de 1.100 candidaturas, só vamos conseguir aprovar cerca de 220, e, portanto, com este aviso vamos aprovar cerca de 220 candidaturas que esperamos que em breve, eu agora tenho que ir aqui à minha cábula, que em breve comecem a executar os seus projetos, que vão todos ter que ser projetos que vão contribuir também para a área climática, porque vão ser construções e readaptações de cerca de 220 empreitadas, onde vamos aqui também já desenvolver a economia, criar muitos postos de trabalho indiretos.
E, por outro lado, iremos, quando concluímos estes processos, iremos intervir... Peço para que coloque o microfone mais perto da sua boca, dos seus lábios. Obrigada. Vamos intervir já para a meta, vamos estar a contribuir para a meta dos 28 mil lugares em 12.960 lugares intervencionados, onde vamos ter, objetivamente, um aumento e uma qualificação de ERPs, de residências para pessoas idosas, de 4.400 lugares, de centro-dia 1.300, de serviços de apoio domiciliário 2.250, de lugares em creches 3.500, de CACIC e de residências autónicas para as pessoas com área da deficiência na ordem dos 1.400 e dos 700. Querendo com isto dizer que iremos também, quando estas estruturas estiverem em pleno funcionamento, criar na área da economia social cerca de 4.655 postos de trabalho. E, portanto, é o impacto que em breve esperemos que esteja a ser iniciado destes investimentos e que podemos todos, como cidadãos deste país, ter um país mais coeso, onde há acesso social a tudo, mais coeso em toda a gente. Esperemos que sim. E também há investimentos, Conceição, nas áreas metropolitanas. Exatamente, isso é um outro investimento que nós temos aqui no PRR, que vem, no fundo, aqui tentar comatar as comunidades mais desfavorecidas nos grandes centros urbanos. Portanto, temos aqui parceiros, a área metropolitana de Lisboa e a área metropolitana do Porto, aqui com um modelo um pouco diferenciado. Portanto, aqui foram criadas 6 unidades técnicas locais em cada uma destas áreas, nestas áreas metropolitanas. No fundo, aqui também é trazer para a implementação os parceiros mais próximos de terrenos. Portanto, estamos a falar, estas unidades técnicas locais são constituídas pelos municípios. Claro. Portanto, é a proximidade. E um pouco mais além. Portanto, efetivamente, as unidades técnicas locais têm os municípios, mas depois também há aqui um outro conjunto de parceiros que tem a ver com as juntas de freguesia, tem a ver com as IPSS, tem a ver com as associações que também vão ser chamadas para este processo, para implementar estes projetos. E vamos ouvir a área metropolitana de Lisboa, que está aqui um representante lá ao fundo. Olá, viva, muito boa tarde. Peço, por favor, que nos diga o seu nome e que seja breve na sua intervenção, se possível. Boa tarde a todos e a todas. Filipe Ferreira, área metropolitana de Lisboa. Cumprimentar a todos, em particular a doutora Conceição. Apresentar, nós, a área metropolitana de Lisboa, somos um organismo intermédio, portanto, nesta operação. Portanto, estamos integrados na componente 3 e gerimos um pacote financeiro de cerca de 120 milhões de euros. Neste momento já abriu um segundo aviso. O primeiro era para a identificação e mapeamento dos territórios de intervenção e para a identificação das unidades técnicas locais, portanto, constituídas pelos municípios, e abriu agora um segundo aviso, onde os municípios, enquanto líderes das parcerias locais, constituídas não só pelos municípios, mas também pelas juntas de freguesia, por fundações, pelas misericórdias, por associações de moradores, por associações de desenvolvimento local, por ONGs, ou seja, por um grande ecossistema local que irá juntar-se de uma forma participada e irá desenvolver um conjunto de projetos para quê? Para quebrar o ciclo de pobreza que na área metropolitana é um ciclo de pobreza que não é individual, é um ciclo de pobreza que é territorial. E por isso mesmo é que foram identificados esses 6 territórios que correspondem às 6 unidades técnicas locais, que vão fazer o quê? Vão gerir de uma forma territorial, vão gerir de uma forma participada as intervenções. 2 grandes tipos de intervenções. Intervenções físicas, que vão fazer projetos de requalificação de pequenas obras ao nível da comunidade, pequenas obras nos pavilhões escolares, pequenas obras nas piscinas, nos polidesportivos, naquelas unidades de apoio social local, mas também operações imateriais, cursos de formação, apoiar as pequenas e médias empresas naqueles territórios, apoiar projetos de prática desportiva, apoiar projetos de apoio social. Em suma, abordagens perfeitamente integradas e participadas que nós acreditamos que a 31 de dezembro de 2026 possam contribuir para ter quebrado o ciclo de pobreza, não só individual, mas também território e comunitário. Muito obrigada. Esperemos que sim, 31 de dezembro de 2026.
Disse muito bem, que essa é a data que foi estabelecida. Ficou hoje aqui bem assente que não há reprogramação nenhuma. E há também a questão, o investimento para a cultura. Muito rapidamente. Muito rapidamente, cultura, portanto, é uma das áreas aqui também apoiadas. Tem aqui dois focos. Tem o foco da transição digital na rede de equipamentos culturais. Sim. E tem depois o foco no património cultural. Portanto, e quando falamos no património cultural, estamos a falar no património material, portanto, sim, no apoio à edificação, mas também no património imaterial, de preservar as nossas tradições, as nossas previsões. Estamos a falar um pouco sobre isso. Temos aqui também dois parceiros, mais concretamente a GEPAC, não é? Porque que tem aqui um desafio neste segundo pedido de pagamento, não é? Que no fundo é resumir aqui as especificações tecnológicas que vão impactar esta rede de equipamentos culturais. O segundo parceiro? E é um parceiro que também temos o gosto de ter aqui na... Muito bem. GEPAC, o representante da GEPAC está aí, que é uma senhora. Olá, viva, muito boa tarde. Peço, por favor, quem já tem o microfone? Já. Peço-lhe o seu nome, por favor. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É com muito gosto que estou aqui. O meu nome é Maria Fernanda Soares Rebelo Heitor. Sou diretora-geral do GEPAC, Gabinete de Estratégia e Planeamento e Avaliação Culturais. Somos uma entidade intermediária para esta componente, como referiu a doutora Conceição, com quem aproveito já a oportunidade, antes que me faça a pergunta se tem tudo corrido bem, tem sido uma parceira excelente e, portanto, só temos a dizer bem e não queremos reclamar nada nem perguntar nada agora. Pronto, então... É o último beneficiário, portanto, não há queixa. Não há tempo positivo. E é sincero, relativamente a esta componente de investimento, que totaliza 92,790 milhões de euros, dos quais 46 milhões são destinados à medida modernização da infraestrutura tecnológica da rede de equipamentos culturais, sendo que esta medida contribui fortemente para o que foi estabelecido como marco, que se refere como indicador e que é um indicador de desembolso. Em linhas gerais, vai ter que mudar mais um bocadinho, porque temos aqui muitas medidas. Mas diga-nos só as mais emblemáticas, num espaço de um minuto, sensivelmente. Esta tem a ver com a modernização e capacitação da infraestrutura, designadamente tecnológica, da rede de equipamentos culturais, teatros, cineteatros, a Cinemateca, museus, centros de arte, bibliotecas, Torre do Tombo, Biblioteca Nacional, laboratórios de conservação e restauro do património, o Arquivo Nacional do Som, a Biblioteca Nacional, e espero não me ter esquecido, mas se me esqueci, peço desculpa. E, portanto, esta modernização visa apoiar a transição digital desta rede de equipamentos. E então, passando imediatamente para a questão do marco, vou falar sucintamente nas 6 medidas envolvidas com esta medida, que respeitam a aquisição de equipamento para bibliotecas itinerantes e sistemas de informação e catálogos integrados para 239 bibliotecas públicas da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas da esfera da ADG-LAM. O que é que... Então, se calhar, só para dar aqui Só um exemplo, pode ser? Exemplo, teria que aqui consultar, mas, por exemplo, há uma medida muito interessante, há um projeto muito interessante, que são 5 bibliotecas itinerantes, que se destinam a equipar com serviço de biblioteca pública os 5 municípios que em Portugal não dispõem de qualquer serviço de biblioteca pública, como Algesur, Calheta de São Jorge, Marvão, Terras do Douro e Vila Viçosa. Isto é um exemplo, só são 5, mas nós prevemos apoiar muitas mais.
Vamos então aos impactos desta medida. Os impactos, a implementação desta medida tem um efeito muito benéfico no posicionamento estratégico das bibliotecas da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. No que se refere à modernização dos equipamentos informáticos em termos de hardware e software, do acesso à internet, na facilidade de pesquisa e no acesso à informação disponibilizada pelas bibliotecas, na prestação de serviços digitais às populações e ainda na diminuição das assimetrias nacionais relativas à prestação de serviços de biblioteca pública. Muito Tem bem. uma amplitude Claro. nacional. Eu tenho ainda mais 5 medidas. Não pode ir a todas, só mais uma. Então, eu salto aqui esta dos Wi-Fi que tem a ver e que está, digamos, 50, vamos equipar 50 museus. Diga-me uma coisa, independentemente dessas medidas, para terminarmos, quando é que estão a ser executadas? Quando é que as pessoas começam a ver estas alterações? Ou já estão a vê-las? Então, eu vou referir uma Sim. de um dos projetos Que já está em tem a ver execução. com a Cinemateca, Muito bem. que já está em implementação e se vai concluir este ano, que tem a ver com o anime, o Arquivo Nacional da Imagem em Sim. Movimento, cuja tutela é a Cinemateca, que já está em execução e, portanto, está previsto ainda este ano. Muito Portanto, bem. é aquela que é mais imediata. Devo de referir que, relativamente a esta medida, já há 4 orientações técnicas publicadas, podem aceder e elas, de facto, referem com pormenor o que é que nós vamos fazer. Aliás, É muita coisa. isso foi com... Cristina, deixa-me só dizer Sim, uma só coisa. para terminar. Só para terminar. Nós não estamos a partir do zero. O que Sim. acontece é que, com esta medida, o que está subjacente a esta medida é algo que envolve um grande investimento e que vai permitir museus, palácios, monumentos, o Anima, a Torre do Tombo, todas as instituições que eu referi, de facto modernizarem-se em termos territoriais. Claro que a Biblioteca Nacional está aqui em Lisboa, não é? Certo. Mas a rede de cineteatros, que é 150 E que é muito importante isso museus, tudo. monumentos e a digitalização, a visualização virtual de espólio. Ao fim e ao cabo, é a preservação também do nosso património, que é essencial que seja digitalizada, conforme nós É sabemos. isso mesmo. Aliás, há vários inputs agora, como nós bem sabemos, com aquelas novas tecnologias, que grande parte de nós já Quase que estamos lá, quase não é? que não Quase que percebemos, estamos lá. mesmo que haja aqui alguma literacia, mas Exatamente, era a coisa é este ponto que eu complicada. queria Obrigada dizer. pela Obrigada sua também. intervenção. E agora, Conceição, está tudo dito em relação à sua matéria, à sua dimensão, termina aqui. E vamos à dimensão agora do Ricardo, que também aqui tem várias áreas na transição digital, em vários investimentos, e agora sim pode, de um modo mais breve, dizer exatamente quais são os investimentos da transição, da sua transição digital. Portanto, há pouco já tinha falado. Aliás, já foi dito muita coisa em Na relação à parte das transição digital, empresas, porque é sim, transversal. E é transversal. Falta Ainda uma agora climática. A cultura também tinha digital e a climática também tem digital. Mas pronto, para concluir a parte há bocado das empresas, julgo que já tinha falado tudo. A parte das finanças e segurança social, Sim. também grandes investimentos, sempre muito na parte das pessoas e nos sistemas. E na saúde, na justiça também uma transformação muito global, sendo as medidas mais importantes. Sim, porque a justiça gera sempre imensa polémica, sempre, não é? portanto, Porque ali- entre sítios e outros programas tais, com inúmeros programas que existem para a área da justiça, os bugs sucedem-se constantemente. Portanto, esperemos que o Plano de Recuperação e Resiliência ajude aqui a justiça portuguesa. Não, e aí- Isabel, estava a olhar para si, sim. E até será mais ao nível das reformas, provavelmente, mas ou seja, para permitir as reformas e que depois as pessoas, mais uma vez as pessoas na justiça, as possam cumprir, também tem e aí é que se vai, enfim, gastar o investimento
formar, equipar, ligar sistemas, permitir toda uma maior eficácia que faça com que as reformas sejam possíveis de ser cumpridas. Portanto, depois tudo o resto é administração pública, portanto, todos os serviços, com alguns centrais a promover mesmo avisos para todos os outros. E temos aqui sempre, como é óbvio, a questão da capitalização das empresas, que inclusive foi uma área que desde o início desta conferência tem sido abordada porque é essencial. E temos aqui um representante do Banco de Fomento Português. Olá, uma representante. Olá, viva, muito boa tarde. Peço, por favor, que entreguem o microfone e peço-lhe que nos diga o seu nome. Boa tarde, o meu nome é Tânia Cruz. E, Tânia, eu gostaria de saber o que é que o Banco de Fomento Português tem feito a este nível e de que modo é que a parceria com a InvestEU vai potenciar a capitalização das empresas? Sim, se calhar começar por falar do Fundo de Capitalização e Resiliência. É um fundo que foi dotado com 1.300 milhões de euros, dos quais 250 milhões estão afetos ao programa Consolidar. É um programa que se destina a dotar fundos de capital de risco geridos por sociedades gestoras para fazerem investimentos em PMEs e em mid-caps, empresas que sejam economicamente viáveis, mas que tenham sido afetadas pelo Covid. Referir relativamente a este programa Consolidar, a nível de ponto de situação, é que recebemos cerca de 33 propostas de sociedades gestoras para a constituição destes fundos. A procura foi bastante superior à oferta, foi cerca também de 1.300 milhões de euros e estamos na fase final de seleção destas entidades. Quando é que será feita a seleção? Estou na fase final, mas quando é que haverá decisão? Estamos na fase final e esperamos que brevemente conseguir que os fundos estejam lançados. Um segundo braço do Fundo de Capitalização de Resiliência são cerca de 400 milhões de euros que vão dotar um fundo de investimento direto que tem a ver com a recapitalização estratégica. São empresas consideradas estratégicas a nível nacional, que atuem em território português e que também tenham sido afetadas pelo Covid. Também projetos de consolidação empresarial, o reforço da capitalização, o reforço da autonomia financeira. Relativamente a estes 400 milhões, a este fundo, estamos desta semana a tomar a decisão sobre o primeiro lote de investimentos. Recebemos também já cerca de 30 propostas que representam cerca de 2/3 da dotação deste fundo. E se calhar, para não me alongar mais, referiria também a aprovação do reforço do capital do próprio banco, em cerca de 250 milhões de euros, que irão permitir a atuação do banco a nível até do InvestEU que referiu. Muito bem, obrigada. Temos também, Ricardo, a questão que já falou também aqui da digitalização das empresas, que obviamente merece um investimento grande, uma parcela grande da sua dimensão que representa. Portanto, e proponho que ouçamos o representante do IFP, que está aqui, está ali em cima. Gostaria que nos dissesse o seu nome, por favor. Obrigada. Está ligado? Está. Está. O meu nome é Maria da Luz Pessoa Costa, represento o Instituto. De forma muito telegráfica, nós no Instituto temos vários projetos aprovados no âmbito do PRR, mas eu vou destacar um, que é o Emprego Mais Digital 2025, até porque entram um pouco naquilo que algumas associações de indústria disseram hoje de manhã. Este projeto é um projeto que já está no terreno, que dividimos em duas fases. Uma fase que é a fase piloto, que é aquela que está no terreno, termina agora a 30 de setembro,
e que desenvolvemos com a colaboração da CIP, numa primeira fase, que tem tido de facto um papel extraordinário, e da CCP. A formação destina-se aos ativos e é dada através das associações empresariais associadas destas duas confederações, é destinada às empresas e aos ativos das empresas e numa segunda fase que vai começar, tudo leva a crer, a partir de outubro, porque estamos só a aguardar a publicação de uma portaria que se atrasou ligeiramente por causa das alterações do Governo. E, portanto, nesta segunda fase, vamos escalar para todo o universo empresarial, sempre suportado, obviamente, no apoio das confederações e dos parceiros sociais, porque é absolutamente fundamental. Se nós queremos que a formação que fazemos tenha impacto na economia, temos que a implementar em parceria com os atores da própria economia e, portanto, aquilo que este projeto tem como objetivo é chegarmos a final de 2025 com um envelope de 94 milhões de euros aplicados em exclusivo à execução destes projetos de formação, abrangendo 200 mil ativos em todo o território continental, porque o IFP não tem intervenção nas ilhas por força da autonomia regional. Portanto, muito resumidamente, este é o projeto. Ele, neste momento, tem já abrangidos, nesta fase de projeto piloto, cerca de, contas redondas, 25 mil ativos de empresas destas áreas, da indústria e do comércio, sobretudo, comércio e serviços. Temos já a manifestação de interesse, quer das áreas do turismo, quer das áreas da agricultura, para, nesta segunda fase, portanto, que deve iniciar a partir de outubro, aderirem também e, portanto, termos aqui, no fundo, todo o envolvimento daquilo que são os setores de atividade da nossa economia. Muito bem. E não tem tido problemas de diálogo com os representantes destas dimensões? Não, absolutamente. O processo tem sido simples. Aliás, o Instituto tem, ao longo da sua história, não é muito histórico de financiamento comunitário. Portanto, são projetos que nós já estamos habituados. Neste caso, tem nuances ligeiramente diferentes de outras, mas, de facto, a articulação tem sido muitíssimo boa, sem qualquer problema. Muito bem. Ricardo, também são elogios. Isabel, um breve comentário relativamente a esta dimensão da transição digital e também face àquilo que ouvimos. Tenho a impressão que realmente as coisas estão a avançar. No que diz... Podemos dizer que está tudo a correr bem em Portugal e está tudo dentro dos prazos, até porque estamos em exame de 6 em 6 meses. Portanto, estamos a passar... Neste momento não há nenhuma razão para objetivamente dizer que há um problema e, de qualquer maneira, eu acho que é importante. Uma coisa que eu queria dizer aqui, porque talvez tenha lançado alguma dúvida sobre a maneira como estamos a interagir com o Recuperar ou com os diferentes beneficiários, isto é como também foi dito, um contacto constante, que é feito evidentemente intermediado por Recuperar, mas nós temos reuniões frequentes em relação aos diferentes temas, quando é caso disso, também com os diferentes beneficiários intermediários e diretos e, portanto, isto permite-nos também antecipar, digamos, a qualquer problema que possa vir a surgir. Portanto, neste momento, não há razão para alerta ou para... Muito bem. E agora vamos para a transição climática. Patrícia Corigo, vamos aos investimentos. Bom, eu há pouco, e penso que é importante também frisar, há duas componentes que estão integradas na dimensão resiliência, mas que, de facto, têm aqui um contributo muito interessante para a questão climática, que são os investimentos no âmbito, portanto, a componente gestão da floresta e a componente relativa à gestão hídrica, mais na perspectiva da adaptação do território, da adaptação do país às alterações climáticas, uma vez que, para termos, de facto, aqui, cumprirmos os nossos exigentes, a meta exigente da neutralidade carbónica em 2050, que nos vai exigir reduzirmos as emissões de CO2 em 85% e termos aqui uma capacidade de sequestro de carbono de 13 milhões de toneladas. Isto implica uma floresta resiliente e, portanto, implica aqui trabalharmos no nosso território, nos territórios rurais, na perspectiva de mudarmos
intervenção na paisagem, adaptarmos a nossa paisagem, termos aqui práticas mais sustentáveis também do ponto de vista da gestão da floresta, prepararmos a floresta para, enfim, a questão dos incêndios, no sentido da sua maior resiliência a esse fenómeno também associado às alterações climáticas. Portanto, de facto, aqui é importante também falar desse investimento. Na área da gestão hídrica, é importante falar também da questão, uma questão que também é um fenómeno associado às alterações climáticas, que é o da seca. De facto, é um fenómeno, o fenómeno da seca, os períodos de seca que cada vez são mais frequentes, requerem aqui também uma intervenção ao nível da eficiência hídrica, e para isso temos investimentos que estão associados ao Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve, que vão, no fundo, são investimentos que estão direcionados para a redução de perdas nos sistemas de abastecimento, estão associados, de facto, aqui também... a construção de uma barragem, não é? Certo. Do ponto de vista da barragem, é mais na perspectiva de garantir acessibilidade, uma constância, digamos que um acesso das populações à água, permitir uma gestão da água mais sustentável, mas obviamente sempre numa perspectiva de sustentabilidade e tendo todos os cuidados, até porque a esse projeto também está associado aqui a produção de energia a partir de energia solar. Claro. E de facto aqui temos esse projeto bastante relevante também e que está integrado agora também, tem um marco agora para o segundo pedido de pagamento, portanto assume aqui um interesse particular nessa perspectiva. E mais portanto, em relação aos outros investimentos, de facto já tinha falado dos da economia do mar, temos um conjunto de infraestruturas, os polos de infraestruturas que constituem o Hub Azul, são polos direcionados para a economia do mar, temos 7 polos previstos e também uma Blue Hub School orientada para a formação, para a criação de competências também neste setor, nos Açores também a criação do cluster dos Açores. Depois temos o investimento ou a componente da descarbonização da indústria, tal como tinha dito. Aqui, de facto, o objetivo é, em 2026, termos 300 projetos de descarbonização na indústria e isso, de facto, é um objetivo importante e temos realmente, estamos neste momento com um aviso aberto em que esperemos nós, no final de julho, podermos dar boas notícias e anunciar a adesão de muitas empresas a este aviso. Depois temos os investimentos na bioeconomia. Aqui os 3 também foram lançados, já foram assinados contratos com 3 consórcios de empresas e entidades do setor científico e tecnológico para promover a bioeconomia nos setores do vestuário, do calçado, têxtil e vestuário, do calçado e da resinagem. Estamos aqui a falar de mais de 150 entidades que tiveram de trabalhar aqui em rede, tiveram que ser mobilizadas e tiveram de se organizar para poderem concorrer a este aviso e a este desafio do PRR. A eficiência energética nos edifícios, os nossos edifícios consomem, são responsáveis por um consumo de energia de 30% e, portanto, é importante atuar ao nível dos nossos edifícios também por questões que foram faladas também de manhã relacionadas com a pobreza energética. Portugal, de facto, tem um clima muito ameno, mas quem vem dos países nórdicos muitas vezes queixam-se de que faça mais frio em Portugal do que na Suécia. E isso é uma realidade e, portanto, é um trabalho também, já tivemos mais de 100 mil candidaturas, 75 mil aprovadas. Temos as famílias, de facto, aqui também muito envolvidas neste PRR.
Graças ao poder local também, não é? Que faz a ponte aqui. Sim, embora consideremos que, de facto, também há aqui um trabalho do ponto de vista de uma outra vertente deste mesmo investimento, são os vales de eficiências, em que também há aqui um trabalho que, se calhar, tem que ser intensificado no sentido de uma comunicação, de um contributo, se calhar, mais forte para dinamizar este programa do vale de eficiência, que também realmente vem ser, no fundo, é uma resposta para, digamos que, uma implementação da eficiência energética ou de projetos de eficiência energética em casas de famílias com mais carências e que, portanto, têm mais dificuldade também em se candidatarem no âmbito do programa de edifícios mais sustentáveis, que é um programa que desconhecem. Exatamente. Então vamos olhar primeiro, já que temos aqui também alguns beneficiários, para a questão das florestas, se me permite, e temos um representante do Fundo Ambiental, que não sei onde estará. Não há ninguém do Fundo Ambiental. Está. Onde está? A luz está aqui no meio. Está no meio. Doutora Susana Escário. Peço, por favor, para entregar o microfone. Porque a luz, por vezes, com a luz não conseguimos ver lá para trás. Não se consegue. João Pinho, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Somos um organismo que está muito envolvido no PRR 2020. Sim. Nós temos, a partir de 2017, daquilo que foi o ano 2017 em termos de custos sociais dos incêndios, que ascenderam a 1.700 milhões de euros, um programa de reformas muito aprofundado, com também um programa nacional recentemente aprovado, que prevê uma alteração significativa daquilo que é a nossa paisagem, daquilo que é a nossa maneira de gerir o fogo rural. E, portanto, o PRR as medidas associadas ao PRR são extremamente importantes para essa execução desta mudança que está neste momento em curso. Salientava especificamente aquilo que é o cuidar dos nossos espaços florestais e a preparação desse território para os incêndios. Duas vertentes. A rede primária de faixas de gestão de combustível, que é uma rede nacional que abrange todo o território do continente e que temos neste momento já em curso diversos lotes contratados, neste momento a iniciar-se, e que prevêem a execução de 37.500 hectares de faixas de gestão de combustível, também com a sua caracterização e um aspecto muito importante, aquilo que é a ligação com os proprietários florestais. Nós temos 98% da nossa floresta não é detida pelo Estado, portanto temos que sempre ter uma ligação com aquilo que são os gestores e os proprietários florestais e prever também o pagamento de indemnizações a esses proprietários pela passagem de rede primária e execução de rede primária. Outra vertente muito importante tem a ver com a proteção das nossas aldeias, das nossas vilas que estão nos espaços interiores. Nós temos que fomentar aquilo que é o desenvolvimento, ou pelo menos preservar ao máximo aquilo que é o desenvolvimento do interior, levar pessoas para o interior. Isso não é possível com a ameaça que os incêndios representam. E, portanto, ações como o condomínio da aldeia, que não é propriamente executada diretamente pelo ICNF, mas na qual nós participamos ativamente, e é também um aspecto fundamental do Programa Nacional para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, dará também esse fôlego especial para que nós consigamos implementar, e já estão neste momento também em análise centenas de candidaturas nessa área. Depois temos o aspecto da sustentabilidade. Nessa área, a capacidade do próprio Estado e dos serviços florestais e de conservação da natureza do Estado, temos já quase 200 anos de existência. Nas últimas décadas viu-se bastante afetada e está neste momento também o PRR a contribuir para o seu reapetechamento, de forma a que no futuro possamos manter e possamos continuar a gerir esta rede primária e estes condomínios de aldeia que estamos neste momento a implementar. E, portanto, é uma componente muito importante naquilo que é a execução das políticas públicas nacionais de gestão de fogos rurais. E tem havido dúvidas em relação a estes fundos? Não tem havido? Como é que têm sucedido as coisas? Naturalmente, há sempre riscos associados a este tipo de projetos de grande envergadura. Nós nunca executámos tanto, no passado nunca fizemos tanto como aquilo que estamos a fazer agora e que se prevê que se faça com as verbas do PRR. Isso causará pressão adicional àquilo que são os prestadores de serviço, àquilo que são todos os organismos envolvidos, e são centenas deles.
Mas, naturalmente, que tudo isso está a ser preparado e temos a perfeita confiança de que o que está estabelecido e os marcos que estão estabelecidos serão cumpridos. Muito bem. E, Patrícia, temos também aqui a questão da gestão hídrica, de que falava há pouco, julgo que estará aqui também na plateia um dos beneficiários da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. Não o consigo ver, mas penso que está lá em cima. Olá, boa tarde. Boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite. O meu nome é Joaquim Diogo, sou Presidente da Câmara Municipal do Crato e estou aqui em representação da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. O projeto do aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato tem por base, como já foi dito, de uma forma muito estruturada, uma análise e uma reflexão feita pelos 15 municípios que estão integrados nesta comunidade intermunicipal, em que definiram como uma grande prioridade ter aqui um grande investimento em termos de sustentabilidade naquilo que seria o abastecimento público às populações do Alto Alentejo. Nós temos, de facto, uma debilidade neste aspecto. 8 concelhos vivem abastecidos por um aproveitamento que tem algumas debilidades e, portanto, nós já tínhamos definido há muito tempo que iríamos avançar para uma solução deste tipo. Enquadrar este projeto no PRR trouxe inúmeras oportunidades para nós, do ponto de vista da resolução de uma forma mais ágil e mais rápida deste projeto. E, portanto, aquilo que nós pretendemos é colocar no futuro a possibilidade de haver uma tranquilidade em termos daquilo que é o abastecimento público a toda a região do Alto Alentejo, de uma forma integrada, de uma forma sustentada, mas também, ao fim e ao cabo, num território de baixa densidade, e aqui sim dar aqui a nota que muitas das vezes naquilo que é a justificação de alguns projetos é difícil, muitas das vezes nós fazemos passar aquilo que são a caracterização destes territórios, muitas vezes, e a sua especificidade. E dar aqui a oportunidade também a este território, através deste aproveitamento hidráulico, de poder incrementar aqui na área da agricultura, na área da pecuária, uma nova oportunidade em termos daquilo que é a criação de empregos e também a transformação, digamos, que nós precisamos neste território para a produção agrícola. Por exemplo, aquilo que se está a passar na Europa com a guerra e com a questão dos cereais e outras questões, vem reforçar esta necessidade de nós sermos mais autossustentáveis em determinadas matérias, e que este projeto, por exemplo, no Alto Alentejo, acreditamos nós que desde que existe uma regulação bastante incisiva naquilo que serão estes investimentos, pode vir trazer a este território, nomeadamente com a criação de empregos, no qual nós estimamos diretos, pelo menos, a criação no mínimo de 500 empregos a mais neste território. Diriam que num território ou outro qualquer isto não teria importância nenhuma, porque qualquer indústria criaria 500 empregos de um momento para o outro. Neste território, 500 empregos é imenso e é muito importante, principalmente naquilo que ele pode gerar indiretamente, por exemplo, na transformação de produtos vindos da agricultura. Tivemos que juntar, e tínhamos já planeado juntar, também uma componente de produção energética dentro deste projeto, de uma forma, diria que de uma forma quase indireta, mas que vai beneficiar a região. E aquilo que se pretende, ao fim e ao cabo, é criar um investimento ao nível da energia, criando depois uma comunidade energética no Alto Alentejo que permita que este território seja quase autossustentável naquilo que é a produção energética de uma forma limpa, de uma forma verde. E, portanto, todas estas esperanças, todas estas componentes agregadas que fez pensar que estes 15 municípios acreditam que, de facto, este investimento que é feito no Alto Alentejo, de cerca de 120 milhões de euros, pode trazer uma nova esperança àquilo que é este território. E aproveito para lhe perguntar se a população do Alto Alentejo está a par das possibilidades que existem em relação a este plano de recuperação e resiliência e se, estando a falar do poder local, se têm sido suscitadas dúvidas, pedidas, recomendações? Sim, eu já ouvi aqui falar em inúmeros investimentos que não diria que a população está ao corrente
desses investimentos, mas que há uma responsabilidade muito grande da parte das autarquias em proporcionar essa informação às populações. Há bocado falávamos no investimento das habitações em termos daquilo que é a sua sustentabilidade energética. Quase todos os municípios estão a fazer uma divulgação do que são esses investimentos e estão até a criar gabinetes para auxiliar a submissão de candidaturas de qualquer cidadão em qualquer parte do território, seja mais esclarecido ou menos esclarecido, tenha mais capacidade de acesso a essa informação ou menos, mas ninguém fica de facto para trás nestes territórios ao nível dessa informação. Esta ligação é extremamente importante, este desafio à estrutura de missão é extremamente que investam nele, de forma a que as autarquias, os seus gabinetes de apoio ao empreendedorismo, os seus gabinetes de apoio social, possam fazer chegar junto das populações, junto dos empresários. Dou exemplo, por exemplo, no apoio aos transportes. Tem sido feita uma enorme divulgação da parte de alguns municípios, creio que na globalidade não acredito, mas na grande maioria, para que haja acesso a esta oportunidade eventualmente única que é dada a estes territórios. Acima de tudo, aqueles que permitam que os territórios se transformem, não daqueles que sejam, digamos, um paliativo, ou que sejam um cuidado para estagnar qualquer ferida, mas sim aqueles que permitam mudar os territórios e que permitem deixar raízes para que o território seja diferente para o futuro. Muito bem, muito obrigada. Vou pedir-vos apenas 1 minuto de nota final a cada um, depois de termos ouvido tudo o que ouvimos por parte dos beneficiários e também tudo aquilo que aqui foi dito. E começo por si, Maria Teresa. Agora sim. Yes, thank you. É a primeira a começar esta ronda final. Não foi a primeira a começar, mas é a primeira a terminar. Thank you. So we have heard about lots of measures, reforms, investments, all of a transformative nature in terms of helping Portugal to become more resilient, helping to accelerate the climate transition, to reach climate neutrality in Portugal. So this is key, and that's the importance of this performance-based instrument, the Recovery and Resilience Facility. But we do not have to forget the fact that there are other EU funds, structural funds, other green just transition funds, and others that will help, and those are complementary to the RRF. Thank you. Isabel Grelo, por favor. I think it's a very important message, but because we have here all these intermediary... Mas pode falar em português também. I was contaminated by the neighbor country. Visto que temos aqui todos estes beneficiários intermediários e diretos, foi muito interessante ouvir a contribuição e ver que as coisas estão a avançar, e acho que é muito importante o aspecto da comunicação, por duas razões. Uma, porque se aqueles que podem beneficiar, os beneficiários finais, não estão ao corrente da possibilidade, na verdade, nada se passa. E segundo, porque também é importante, do ponto de vista da comunicação, que os diferentes, que o país perceba o impacto e a contribuição que o plano pode ter. Isto também é útil para o futuro, em termos de criar, digamos, uma dinâmica de adesão a este tipo de iniciativa. E, portanto, o que eu queria deixar aqui como última palavra é encorajar-vos a fazerem este passo que é muito importante. Vocês são os veículos através do qual finalmente os resultados são produzidos, porque só quando as medidas e os fundos chegarem aos beneficiários finais é que, de facto, o plano se realiza. Portanto, boa sorte, mas não no sentido em que realmente precisem de sorte, mas continuem o bom trabalho, e nós, evidentemente, a Recuperar Portugal, estamos aqui para o que for preciso. Obrigada. Conceição Carvalho, uma nota final também. Obviamente, reforçar este reforço, digamos assim, desta rede que estamos a construir. Eu costumo dizer que todos seremos poucos para executar o PRR e só todos é que podemos construir um futuro melhor e um país melhor. Muito obrigada. Ricardo.
Portanto, só queria também agradecer a todos os beneficiários com que tenho contactado, tem sido um prazer e acho que todos colaboram, uns conseguem mais rápido, outros mais lento. Penso que todos também já tiveram o seu primeiro contacto com a Comissão, naquelas reuniões temáticas, que é importante. Por vezes ouvem o que nós dizemos, mas por outras pessoas, e julgo que já todos estão a entrar um pouco no esquema das metas, dos marcos, de ler bem a decisão de implementação do Conselho. Portanto, primeiro, cumprir tudo o que está ali. Há muita flexibilidade que não há, talvez, noutros fundos europeus, ao nível dos custos, mas o objetivo que está contratado tem que ser cumprido. Ao nível dos custos, aí sim julgo que tem-nos sempre dito e quero acreditar nisso. Há muita flexibilidade. Se conseguirem fazer o dobro com o mesmo dinheiro, estamos todos satisfeitíssimos. Se conseguirem fazer mais cedo, ótimo. Mas a meta que foi contratada connosco e nossa com a Comissão tem que ser cumprida na integralidade. Pronto, é essa mensagem e temos todos de contribuir para aí e depois temos todas aquelas coisas que os fundos europeus têm. PRR seria mais simples, mas não é. Depois vem a auditoria a seguir. Temos que assegurar também toda essa documentação que suporta a meta e o objetivo que conseguimos atingir. Pronto, é muito difícil, mas lá chegaremos e temos muito de trabalhar. Muito trabalho pela frente. E vamos também a uma nota final, Patrícia. Uma nota final para dizer que ficaria aqui a tarde toda a ouvir os beneficiários a falarem dos investimentos, porque de facto vê-se a paixão com que falam deles e o interesse, e isso é contagiante, pronto, e de facto... E é bom para vocês que estão É bom para frente nós de uma também, das porque é preciso entusiasmo para levar este barco, e agora estou a olhar para a Marinha e não falámos do investimento tão interessante da Marinha, também não falámos dos investimentos como deveríamos ter falado, ao nível também da mobilidade sustentável, mas de facto, como nota final, foi também muito interessante este momento, este evento anual, para podermos contactar com a Comissão Europeia e com a equipa que nos acompanha e que trabalha connosco. De facto, tem sido uma colaboração muito interessante e de facto se de facto os beneficiários nos elogiaram, também temos que elogiar a Comissão, porque de facto tem sido muito interessante esta colaboração. Dizer só para acabar que o PRR, de facto, vai nos deixar certamente um país mais preparado, uma economia mais resiliente, vai nos deixar também um país, vai nos ajudar aqui nesta transição climática e na transição digital, mas também nos vai deixar novos modos de trabalhar. Esta orientação para as metas e para os marcos e este ritmo que é imposto pelo PRR obriga, de facto, todas estas entidades a quase que se a reinventarem todos os dias e a responderem a desafios que eu acho que são... Digamos que é toda uma nova forma de trabalhar e que acho que isso também vai ficar deste PRR. Vamos saber trabalhar melhor e vamos saber colaborar melhor e trabalhar mais em rede. Acho que é isso. Isso é positivo, sem dúvida. Minhas senhoras, meus senhores, muito obrigada por terem estado neste painel. Maria Teresa Fábregas, Isabel Grilo, Conceição Carvalho, Ricardo Banha e Patrícia Corigo. Muito obrigada, boa tarde. Obrigada. Obrigada. Podem sair por ali, por favor.